Olá! O jornalismo brasileiro vem mudando ao longo dos últimos 50 anos. Ele sobreviveu à censura da ditadura militar nos anos 1960 e 1970, viveu e participou do processo de redemocratização nos anos 1980, que culminou com a campanha das diretas já e com a eleição de um civil para a presidência da República. Apoiou o impeachment do primeiro presidente eleito diretamente depois de 29 anos. Cobriu as eleições e reeleições presidenciais de um sociólogo social-democrata e de um ex-operário de esquerda. Viu a primeira mulher presidente ser eleita, reeleita e cassada. Acompanhou a eleição e a posse de um ex-militar assumidamente de direita. E num dos seus maiores desafios, cobriu a eleição de 2022, naquele que é considerado um dos mais acirrados embates da história política brasileira. Agora, passado este período, o jornalismo tem outros desafios. Um deles, em especial, é como manter ou construir uma credibilidade e ajudar a democracia brasileira em tempos de fake news e de chat GPT, um novo elemento de comunicação que ainda nem sabemos ao certo o seu verdadeiro potencial. Analisar o papel do jornalismo brasileiro dentro da democracia é o assunto do 5º episódio do podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, jornalista e professor do curso de jornalismo do Mackenzie, e quem me acompanha nesse episódio são os professores André Santoro e Rodrigo Prando. Jornalista e professor do curso de jornalismo do Mackenzie, André Santoro é doutor em letras pelo Mackenzie e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Sociólogo e professor no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Mackenzie, Rodrigo Prando é doutor e mestre em sociologia pela Unesp. André, Rodrigo, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Vanderlei, é um prazer participar do podcast. Para mim também é um prazer, Vanderlei, com o meu amigo aqui André também, será um bom bate-papo, não tenho dúvidas. É um assunto que mexe com todos nós, né? Vou começar aqui com o André. André, qual a importância do jornalismo nos dias de hoje e qual a sua relação que a gente pode fazer, a relação desse jornalismo com a democracia? Olha, Vanderlei, você aí na sua apresentação fez um apanhado bacana das relações do jornalismo com uma série de eventos políticos que talvez tenham sido os principais eventos políticos da sociedade brasileira nas últimas décadas, né? Que foram as eleições presidenciais desde a redemocratização. O jornalismo é imprescindível para o funcionamento das sociedades democráticas no mundo inteiro. E aqui no Brasil, eu acho que a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que a cobertura política, eu sei que esse é um assunto que a gente ainda vai bater papo aqui sobre ele, mas a cobertura política que existe no jornalismo brasileiro, ela pode se dividir entre pré-Bolsonaro e pós-Bolsonaro, né? A gente tem dois momentos muito distintos aí. Um deles em que a convivência do jornalismo com o poder executivo, de forma geral, era minimamente harmoniosa, e um outro momento em que o jornalismo passou a ser alvo, né? Todo jornalista passou a ter um alvo na testa, mas eu acho que de um jeito e de outro o jornalismo se manteve muito importante para o fortalecimento, para a sobrevivência, eu diria, da democracia no Brasil nos últimos anos. Rodrigo, você como sociólogo, você é sociólogo, mas você tem sempre participado de debates que envolvem, né, a comunicação, que envolve jornalismo e que envolve política. Qual a sua visão do jornalismo brasileiro hoje e a relação com a democracia? Olha, Vanderlei, de fato eu acho que eu tenho convivido muito mais com jornalistas nos últimos anos do que com meus colegas de profissão sociólogos ou cientistas políticos. Olha, de fato, como bem coloca o André, não existe democracia sem jornalismo, porque o jornalista comunica, mas ele vai averiguar um fato, ele estabelece ponte entre as fontes, né? Então, contraditórios, tem um texto, tem um áudio, tem um vídeo, então ela é fundamental. A minha convivência tem sido daquele que estudou um pouco, né, sobre política, e o meu doutorado foi sobre o discurso do Fernando Henrique Cardoso, e a partir daí, em 2013, a universidade contratou uma assessoria de imprensa. E eu coloquei numa planilha que eu estaria disposto a falar de política brasileira, cultura brasileira e sociedade no geral no Brasil, né? E a partir daí foram os contatos se estabelecendo, e hoje eu tenho um contrato aqui de 40 horas, enfim, mas uma parte é a convivência com jornalistas, e na grande maioria das vezes é sempre muito legal essa parceria entre o especialista, que
tenta, da maneira que lhe é possível, no tempo, no espaço que ele tem, desnudar, explicar determinado aspecto. Claro que numa linguagem mais acessível, e isso acaba sendo importante. Então, assim, o jornalismo tem fundamentalmente uma perspicácia em capturar coisas que muitas vezes o cientista social, o sociólogo, o historiador leva um tempo. Como vocês muitas vezes estão no calor da hora, a perspicácia do jornalista ela é interessante. E aí a gente vem tentando conceituar e discutir. E aí o que o André falou, uma coisa que me chamou a atenção, né? E ele disse que você tem aí um período pré-Bolsonaro e pós-Bolsonaro a respeito dessa relação do jornalismo com a questão política. Mas não é só o jornalista que foi colocado um alvo nele, né? O jornalista, o intelectual, o cientista, não é? Então, assim, no fundo, e é um movimento internacional, mundial, né? André esteve em Portugal, mas é um movimento que tem sistematicamente atacado os alicerces da democracia. E o jornalismo é um bastião de resistência disso. Já que o André colocou essa questão, adiantando, né, o processo de imprensa pré e pós-Bolsonaro, mas a gente pode dizer que a imprensa, o comportamento da imprensa, ou o comportamento do mandatário em relação à imprensa foi muito pior do que em governos anteriores, que nós tivemos embates, evidentemente? Olha, Vanderlei, acho que sim. Eu acho que dá para dizer que o governo Bolsonaro ele se destacou, né, em muitos aspectos, mas para a nossa profissão, né, para o jornalismo e para o universo acadêmico que estuda o jornalismo também, o posicionamento não só do Bolsonaro, né, a gente fala governo Bolsonaro, não é apenas o Jair Bolsonaro que foi presidente, mas todos os ministros que cercavam, todas as principais forças políticas que articulavam ali a sobrevivência do governo Bolsonaro, que em muitas ocasiões, pode-se dizer ali no auge da pandemia e no auge de alguns escândalos que aconteceram no começo do governo, ele teve ali num equilíbrio muito instável, politicamente falando, mas a relação desse governo sempre foi uma relação muito conflituosa com a imprensa. Sempre, até agora, né? O governo já acabou e continua tendo uma relação muito conflituosa com a imprensa, e eu acho que dá para dizer que não apenas o governo teve uma relação muito conflituosa com a imprensa, mas o governo fomentou uma reação social muito importante contra a imprensa. Claro que não foi só contra a imprensa, né? Foi contra a ciência de forma geral, contra a academia de forma geral. Mas eu, falando como jornalista, acho que dá para a gente constatar isso. Assim, houve um conflito sistemático, né? Um conflito que foi deliberado, que foi provocado do governo Bolsonaro contra a imprensa o tempo todo, no sentido de enfraquecer. E isso, obviamente, não acabou com o Bolsonaro, porque as forças políticas que de alguma forma sustentaram o governo Bolsonaro, elas permanecem mais ou menos ativas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Aliás, ele próprio está fora do Brasil, né? A gente tem aí expoentes da extrema-direita no mundo inteiro, um deles talvez seja o dono atual do Twitter, né? Que está o tempo todo tentando desestabilizar a imprensa, desestabilizar o jornalismo como agente social de relevância nas sociedades democráticas. Mas, enfim, sim, houve um conflito extremamente marcante do governo Bolsonaro em relação à imprensa e acho muito bom que tenhamos sobrevivido a isso. Né? No Como das Democracias Morrem, os autores falam de uma questão de filtro, né? Que sempre existia um filtro até para que líderes radicais, extremamente radicais, não chegassem ao governo. Você acha que a imprensa tem um papel nisso, Rodrigo? O Levitsky e o Ziblatt trabalham isso no livro, como você bem coloca, porque é o seguinte, né? Você tem um discurso que é um discurso pautado no ódio, na xenofobia, no ataque sistemático ao Estado Democrático de direito, né? Este ataque, na presença de um jornalista, pode ser repelido imediatamente, ou ele pode falar, não, pera um pouquinho, vamos contextualizar, não é bem por aí. Como, inclusive, nós vimos que aconteceu no Brasil com relação a lideranças políticas. Até mesmo em debates durante a CPI, imediatamente as pessoas estavam ali no Twitter, estavam ali fazendo as coisas. Agora, quando você tem figuras desta extrema-direita ou populistas no geral, a ideia é transformar a imprensa, o cientista, né, o jornalista, o intelectual no inimigo do povo.
E as instituições também, né? Então eu ia colocar isso. E aí o que acontece? É colocar o jornalista, o intelectual, o cientista como membro do sistema, do establishment. E aí você tem o quê? Todo um discurso construído para atacar, dizendo o seguinte: a minha comunicação é direta com você, povo. Isso. E o povo, ele é aquele que é depositário dos melhores valores, e todos aqueles que não são os que eu considero aliados, amigos, são inimigos. E aí eu quero pegar esta questão do conflito. Então, assim, eu tenho escrito sobre isso, eu estou escrevendo um livro dizendo que nós tivemos um presidencialismo de coalizão, no conceito clássico ali já consolidado do Sérgio Abranches. Nós tivemos durante o governo do PT uma cooptação via mensalão de apoio político com a compra de parlamentares. Isso ficou também demonstrado, né, no Supremo Tribunal Federal. E depois o Bolsonaro cria o seu presidencialismo de confrontação. E aí ele estabelece o quê? Amigo e inimigo, não é? Na política você tem adversário. Veja quantos anos o PT e o PSDB estiveram em debate e o vice-presidente hoje foi adversário político do presidente Lula. Mas para o bolsonarismo isso não existe. Existe o inimigo, e o inimigo, na ótica bélica, tem que ser eliminado. Então, o jornalista, se não simbolicamente, né, às vezes até de maneira muito concreta e real, ele é atacado, como nós vimos agora, a equipe de jornalista que foi agredida cobrindo a tragédia no litoral de São Paulo. Então, o jornalismo faz um filtro, e o populista, o autoritário, o autocrata, não quer isso, porque ele quer ter a liberdade imediata para falar. E aí eu me lembro de uma coisa, porque no segundo turno de 2018, eu estava no Estadão, ao vivo, e aí falou, agora o Bolsonaro eleito, Bolsonaro eleito, ele vai falar. E ele juntou uma prancha ali, pegou, fez uma live nas redes sociais. Ele não deu entrevista para o jornalista ali, já era o marco simbólico do que viria a ser aquilo. Começou e terminou assim. Começou no final, e terminou. Quando ele perdeu, também aconteceu a mesma coisa. A mesma né? coisa, justamente. Fechou um ciclo, pelo menos no sentido governamental. Mas eu acho que o André tem razão. Essas forças políticas estão aí, elas permanecerão. Então, assim, o jornalista, quem escreve, quem trabalha com cultura e tudo mais, com conteúdo, hoje tem que estar muito mais antenado e tem que ter uma preocupação enorme, porque eu também escrevi um textinho dizendo o seguinte: houve um aprisionamento da democracia num quadrilátero. Então, esse quadrilátero tem de um lado fake news, do outro lado pós-verdade, teorias da conspiração, e fecha o quadrilátero ali com negacionismo. E aí o jornalista, o intelectual, o cientista e os democratas ficaram presos porque não souberam escapar. Tanto que você tem razão, ele está fora do Brasil e continua pautando a mídia. A gente teve, durante o governo do PT, principalmente no primeiro governo, acho que no segundo também, do Lula em especial, uma tentativa, não sei se você se recorda, de falar diretamente, por exemplo, investimento, rádios do interior, ele dava muita entrevista. Parece que isso era uma espécie de provocação também à imprensa. E do outro lado, a imprensa tradicional também via o PT de uma forma com maus olhos, né? E alguns comentaristas, eu acompanhando a chegada do Lula ao poder, as primeiras entrevistas, aquela coisa, parece que, nossa, como é diferente, né? Miriam Leitão, né? Miriam Leitão, por exemplo, né, na Globo News, como mudou, né? E ali, se você for na internet, você vai encontrar ironias do Lula em cima da Miriam Leitão criticando o Lula e coisa parecida. Parece que o negócio foi tão pesado que foi meio que um alívio. Podemos voltar a discutir, a criticar, sem a questão da perseguição. Mas os radicais da esquerda também não podem trabalhar com isso, chegando no governo agora, ou a lição foi muito forte em relação ao Bolsonaro? Vanderlei, primeiro eu acho que a gente tem que entender, né, e todos nós entendemos, claro, mas aqui é só um bate-papo, que seja qual for o governo, ele tem a máquina estatal a favor dele. Né? Então, o Lula, os primeiros governos do Lula e depois a Dilma, enfim, tiveram uma preocupação muito grande, uma estratégia, eu diria, muito significativa, no sentido de alimentar financeiramente, claro, veículos que fossem de alguma forma simpáticos ao governo. Né? Então a gente teve aí uma explosão de blogs e sites e mesmo mídia tradicional, com muito recurso estatal jorrando para financiar esses veículos, né?
Isso é um fato, acho que inexorável, assim, até dos regimes democráticos. Acho que o Lula fez isso, a Dilma fez isso, o Bolsonaro fez isso. Não vejo muito como escapar dessa roda viva, sabe? De como é que os governos podem, de alguma forma, deixar de ter o poder de financiar veículos que lhes são simpáticos, assim. Só que no governo Bolsonaro, o que eu vi foi uma escalada disso a níveis, assim, muito absurdos, né? Talvez pela primeira vez envolvendo a mídia tradicional. Envolvendo a mídia tradicional. A gente tem o caso da Jovem Pan, né? A gente tem vários veículos aí que tiveram um financiamento expressivo do governo e que apostaram nisso, né? Agora, como é que fica esse reequilíbrio de forças agora da mídia com o governo, né? Eu soltei aqui a Miriam Leitão, né? O comentário que a Miriam Leitão fez agora, semana passada, se eu não me engano, sobre o alívio, né? Que grande parte da imprensa tradicional tem sentido de poder dialogar, de poder criticar, mas ao mesmo tempo também de poder frequentar os espaços do poder, porque a mídia ela tinha circulação muito restrita nos ambientes do executivo de forma geral, né? Então o Palácio do Planalto virou um território hostil à mídia. A Alvorada nem se fala, né? O Bolsonaro tinha lá o cercadinho dele. Então eu acho que nesse sentido uma reaproximação da mídia com o governo, ainda que para criticar, né? Porque acho que de 7 editoriais semanais do Estadão, 5 ou 6 são criticando. E tudo bem, faz parte do jogo, né? Ainda que seja para criticar, essa reaproximação da mídia com o governo federal, ela é muito saudável para o jornalismo, é muito saudável para a democracia, mas também sem entrar aqui numa toada muito utópica de agora a relação vai ser harmoniosa, né? Arco-íris no céu, nada disso. Os problemas vão continuar acontecendo. A questão é que, como eu disse antes, o jornalista deixou de ter um alvo na testa, né? O governo deixou de colocar um alvo na testa dos jornalistas, dos cientistas, dos agentes culturais, né? Das instituições que ajudam a preservar a democracia. E isso é muito saudável, né? É bom que porque o jornalismo ganha fôlego com isso. E o jornalismo ganha fôlego nos regimes democráticos é algo sempre muito positivo. Eu me lembro que quando terminou o governo Sarney, ele fez uma exposição e e eram pesadas as charges, né? Contra o Sarney e tal. Ele fez uma exposição, né? Falou, isso é obra de arte, reuniu jornalistas, tal, né? Mostrando o caminho. E olha que o Sarney apanhou bastante, né, da imprensa. O Fernando Henrique tem as charges dele no Instituto, né? Na Fundação Fernando Henrique, num corredor, você encontra todas as charges que criticavam, ironizavam, às vezes até ridicularizavam. Eu acho assim, para um chargista, eu acho brilhante, porque a gente leva, sei lá, 20, 30 páginas para escrever um negócio, o cara consegue num desenho... O Angeli vai lá e fez... faz um negócio, eu acho genial. Uma coisa que o André está falando e que me chama a atenção, né, e sobre esta questão do conflito e tudo mais, eu acho assim, de fato, a mídia tem que criticar, né? Aquela história que vocês mesmos falam, né? Se não for para isso, é assessoria de imprensa, né? Então você faz a crítica ao poder e tudo mais. Agora, também eu sinto que uma parcela dos jornalistas, especialmente depois do 8 de janeiro, tem medo de fazer uma crítica mais dura ao Lula, que seria entendido assim, ao criticar de maneira mais dura o Lula, eu estaria dando forças à extrema-direita. Então eu acho que não é por aí, eu acho que a mídia tem que fazer o papel dela, né? Então tem ministro que asfaltou o caminho da fazenda, foi pro evento com cavalo, mas isso tem que ser mostrado, e aí ele que se defende. Cedo demais, né, esse evento de cavalo? Sim, mas tem que mostrar, eu acho que isso tem que aparecer, né? É possível, a gente pode dizer que o jornalismo brasileiro, com exceções, evidentemente, o André já citou a Jovem Pan, é possível que o jornalismo brasileiro saiu bem nas eleições? É possível dizer que saiu bem na cobertura das eleições de 2022? Acho que sim. Acho que saiu muito bem na cobertura das eleições, né? Eu acho que tirando as questões de legislação eleitoral, né? Aquela coisa das concessões públicas, né? Das TVs e rádios abertas terem que mostrar uma certa igualdade de tempo de cobertura, né? A gente sabe que essa legislação existe. O jornalismo, eu acho que ele foi muito
muito corajoso no sentido de tentar desmascarar algumas fake news e algumas estratégias muito sórdidas, né, que foram usadas aí na última eleição, de abrir os cofres mesmo do governo. Por exemplo, uma coisa que a imprensa não se furtou de cobrir foi aquela estratégia absolutamente equivocada da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, fazendo blitz nas estradas, impedindo que os eleitores fossem votar. Isso foi uma coisa covarde, né, que aconteceu e a imprensa foi lá e cobriu. E as coisas estavam acontecendo assim. A impressão que eu tive, Vanderlei, é que os jornalistas, principalmente os jornalistas que cobrem política, ficaram acho que uns 2 ou 3 meses sem dormir antes das eleições, né? Porque era tanta coisa um dia depois do outro que precisava ser noticiado. 4 anos, né? Não tinha Sim, essa mas coisa, digo, todo dia você tinha não, todo novidade. dia, mas eu acho que no período ali anterior às eleições, os ânimos se acirraram de tal maneira que eu não sei, eu não queria ser jornalista de política naquela época, porque devia estar tudo muito pesado. E pesado não só no sentido de ataque político, mas de trabalho também. De assim, poxa, aqueles comentaristas da Globo News, né, o Camarote, a André Sadi, a Júlia do Ailib, a própria Miriam Leitão e tal, você via assim, dia após dia, de agosto, setembro do ano passado até o resultado final das eleições, as olheiras das pessoas crescendo. Assim, tem o material, né? E o programa não tinha muita coisa. Não tinha pausa. Não tinha pausa. Silêncio ali. Então, sim, acho que o jornalismo fez um excelente trabalho de cobertura. Não só a mídia que a gente chama de mídia tradicional, né, mas as novas mídias, né? Você pega aí esses sites que são nativos online, né? O próprio Metrópolis aí, que é tão criticado, fizeram uma cobertura muito interessante desse cenário eleitoral, com falhas, claro, sempre tem, mas foi uma cobertura exaustiva, eu diria. O jornalismo fez um excelente trabalho na cobertura das eleições, né? E é bom que agora o jornalismo tenha ganhado essa sobrevida para garantir que ele possa cobrir as próximas, porque, na minha suspeitíssima opinião, se o resultado da eleição tivesse sido diferente, talvez o jornalismo não tivesse a liberdade que ele teve para cobrir as próximas eleições. Essa é a grande questão. Não, eu quero retroceder um pouco, não só das eleições, mas o papel que a imprensa e o consórcio de mídia teve na divulgação por conta da Covid, Sim, quando o governo deixa de divulgar os dados. Né? Quando começam, e olha a retórica, a lógica do absurdo, para que falar dos mortos? Vamos falar dos que estão curados, Sim. não é? E aí para-se de divulgar os dados e a imprensa assume isso. Agora, foi um momento, eu acho que talvez na minha vida, como analista político nesses anos todos, foi a eleição mais tensa e eu vi isso, as pessoas na redação, no rádio, na TV, com esse sentimento de uma angústia. Porque chegou para mim, assim, às vezes de madrugada, e aí? Vai ter golpe, vai ter ruptura, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, professor, quer dizer, e eu tentando, calma, enfim, né? A coisa é uma situação delicadíssima. Peraí, Doni, agora eu dei uma parada. Depois a gente faz uma imagem de cobertura, tá bom? É possível a gente comparar 2022 com outros momentos da política brasileira em termos eleitorais, no período eleitoral, por exemplo, talvez 89? Acho que não, Vanderlei. Eu acho que 2022 dá para a gente comparar mais ou menos com 2018, sabe? Acho que a tensão possibilidade de reeleição do Bolsonaro, talvez no Brasil mais contemporâneo só se compare à tensão pré-eleição do Bolsonaro. Pré-possível reeleição só se compara à tensão pré-eleição. Que teve a facada, que teve também uma movimentação muito grande da imprensa para tentar mostrar algumas facetas um pouco mais desagradáveis e sombrias, digamos assim, né, da ideologia que estava por vir aí nos anos seguintes. Eu só consigo comparar a cobertura 22 com a cobertura de 18. Eu acho que os outros cenários foram cenários bem diferentes em termos de tensão política, em termos de do que estava por vir, sabe? Não vejo
esse momento histórico se repetindo no passado, assim. Mas, enfim, também não sou historiador do jornalismo, né? Não tenho essa lembrança tão vívida de coisas que tenham acontecido, por exemplo, sei lá, antes do último regime militar que o Brasil teve, né? Que começou em 64. Talvez no governo democrático do Vargas, né? Que você tinha a última hora o Tribuna da Imprensa se degladiando ali com Samuel Weiner e Lacerda. Mas era pela imprensa, com texto escrito, radiofônico e tudo mais. Não tinha esse aparato das redes sociais. Então, isso que eu ia falar, as redes sociais aumentou, às vezes fizeram com que aumentasse demais essa tensão, né? Sim, eu não sei dizer, não tenho condições no que tange a cobertura fazer essa colocação, mas politicamente 22 é algo sui generis, né? Então, mas foi uma eleição em que o Lula ganhou por pouco, de fato, mas ganhou contra uma máquina absolutamente azeitada. Talvez tenha sido na história da humanidade a eleição mais cara com recursos públicos usados para tentar ganhar, e foram derrotados. O Bolsonaro foi o primeiro derrotado desde que a reeleição existe no Brasil. Né? Antigamente você tinha, quando a imprensa acusava, quando a imprensa levantava qualquer suspeita, você tinha um certo alvoroço da opinião pública e tal. Por que o Bolsonaro conseguiu fazer com que isso não tivesse relevância nenhuma no processo? Não sei se é para a minha pergunta, mas depois vale para os dois. Eu não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer certamente um livrinho do italiano Dan Poli, que fala sobre os engenheiros do caos. Né? E tem lá um momento, logo na introdução ali, em que ele compara o Donald Trump e o Bolsonaro, dizendo assim, que esses populistas radicais de direita têm uma característica: eles começam a cada dia trazer um absurdo e daqui a pouco um novo absurdo e um novo absurdo, e aí eles vão normalizando o absurdo de maneira que aí aquilo que é verdade, fato, aquilo que é sério, porque não é apenas e tão somente um ataque sistemático às instituições ou à ciência, é um ataque sistemático à própria noção de conhecimento ou de verdade factual. Né? Então, assim, os pressupostos do iluminismo são solapados num movimento que tenta desacreditar constantemente. Então, assim, mas isso aí... Alguém fala, mas isso aí é dessa mídia comprada, é dessa mídia esquerdista. Mas... Então, é uma forma sistemática e muito calculada de desacreditar o trabalho do jornalista e o trabalho dos cientistas, daqueles que analisam. E isso teve muito sucesso. Então, essa repercussão não existe mais... não existiu tanto, porque esta hiperconectividade das redes sociais naturalizou o absurdo. Vanderlei, acho que assim, tem um conceito que tem sido discutido muito nos estudos de jornalismo e de mídia, que é o conceito da plataformização. Esse conceito ele é importantíssimo para a gente entender o que tem acontecido no Brasil e em vários outros países nos últimos anos. Hoje em dia, as notícias, elas, em geral, não são consumidas nas fontes originais. Então, a gente pega a mídia tradicional, por exemplo. Vou pegar, sei lá, Folha de São Paulo. Né? Os leitores da Folha de São Paulo, hoje, em geral, não são mais os leitores que compram a Folha de São Paulo na banca ou que assinam a edição digital da Folha de São Paulo. Os leitores da Folha de São Paulo são aquelas pessoas que viram uma manchete com algum tipo de destaque no Twitter ou em alguma outra rede social, e aí a pessoa vai lá e clica. E aí sim ela tem acesso à informação que foi produzida originalmente pela Folha de São Paulo. Vários pesquisadores estão dando para isso o nome de plataformização da notícia. Essa plataformização, ela não depende só da competência do jornalista que produz a informação. Ela depende também dos algoritmos das redes sociais. Então, o que o Bolsonaro fez, e o Trump fez, e vários outros atores políticos, principalmente da extrema-direita, mas não só eles, fizeram nos últimos anos, foi aproveitar isso assim ao extremo. Eles se aproveitam muito dessa plataformização para que os algoritmos trabalhem em favor deles. Então, o Bolsonaro fez isso, o Trump fez isso, e, em grande parte, o Bolsonaro não ganhou as últimas eleições porque o Janones fez isso.
nas últimas eleições. Então, ele usou a mesma arma da extrema-direita com divulgação de fake news, com divulgação de coisas que não eram procedentes. A história do, vou contar os segredos do celular do Bebiano, né? Não tinha nada no celular do cara, mas ele criou um barulho nas redes sociais com isso, e aí o que você tem? Todos os algoritmos começam a ser direcionados para que as pessoas recebam aquele tipo de informação. O que a extrema-direita fez na primeira eleição, na eleição do Trump e na eleição do Bolsonaro em 2018, foi usar muito bem esses elementos dessa plataformização para ganhar a dianteira. Eles se aproveitaram disso, né? Eles manipularam a opinião pública se utilizando muito bem das redes sociais. Eu vou ter que partir já para os finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu, e pedir para vocês aqui o papel que o jornalismo, eu acho que foi dito já no início, mas o papel que ele tem ou terá no fortalecimento da democracia brasileira. Eu não sou um jornalista, mas convivo com muitos, né, dos jornalistas. Assim, é imprescindível, né? Não existe democracia sem transparência, não existe democracia sem uma comunicação. O jornalista tem esse papel de mediar, né, de trazer informação, de muitas vezes consultar um especialista, levar ao público uma informação de qualidade. Então, assim, a gente hoje tem quantidade enorme de conteúdo, mas a qualidade está cada vez pior. Então, o jornalismo tem que ter um compromisso com a qualidade da informação, porque assim ele também valoriza a própria qualidade da democracia. E isso é fundamental. André? Na minha opinião, a palavra-chave para que o jornalismo siga exercendo seu papel aí de um dos principais defensores da democracia, né, e agentes de manutenção da democracia é credibilidade. Acho que o jornalismo ele se diferencia, por exemplo, de uma pessoa que posta alguma coisa numa rede social por isso, né? O jornalismo tradicional e aquele jornalismo que nasce com a internet também precisa manter a credibilidade do seu discurso para que siga como agente de manutenção, preservação e fortalecimento da democracia por meio da credibilidade. A credibilidade é um valor. Eu estava discutindo isso hoje em aula com os alunos do final do curso de jornalismo. Talvez a palavra-chave seja essa, credibilidade. O jornalismo tem que se ancorar nessa credibilidade, ele tem que usar essa credibilidade a favor do fortalecimento das instituições que garantem aí a sobrevivência da democracia. Bom, isso daqui daria, na realidade, uma série de vários podcasts sobre jornalismo e democracia, sobre a imprensa e democracia. André, obrigado, agradeço demais a sua participação nesse bate-papo. Rodrigo, obrigado também. Eu agradeço e estou honrado aqui na presença dos dois colegas e dialogar com os dois. E agradeço a oportunidade também de conversar com o Prando. Eu também. Há muito tempo que a gente tem tentado conversar e não conseguimos. Obrigado. Muito bom. Bem, este episódio do podcast fica por aqui. A gente se ouve e se vê no próximo episódio de Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Até lá!